Vamos agora falar sobre a região Centro-Sul, é o último vídeo de hoje. E a região Centro-Sul, ela vai pegar ali o que é o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, tá? E eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo que não é todo o Centro-Oeste, nem todo o Sudeste. Por quê? Porque essa divisão que a gente estuda, que é a geoeconômica, ela leva em consideração traços que vão além do Estado. Por exemplo, e a gente falou, e eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ter uma parte do estado do Maranhão aqui, uma parte do Maranhão, desculpa, do estado do Mato Grosso, que vai ser considerado Amazônia, então vai estar fora do Centro-Sul. E eu vou ter um pedacinho do norte de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, que vai ser considerado Nordeste. Então, tirando esses pedaços do Mato Grosso e do norte de Minas Gerais, eu tenho ali o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, formando o Centro-Sul, que é o que a gente chama de core area do Brasil. Uma core area, e aí não necessariamente eu estou falando do Brasil, uma core area, ela é uma região que é chamada de coração econômico por ser justamente aquele que bombeia para as outras partes, aquele que faz funcionar, aquele que se parar, tudo para. Tudo bem? Por exemplo, a pessoa ela pode até estar desacordada mentalmente falando que outras funções continuam funcionando. É óbvio que se o cérebro for embora, o resto para, mas você entende onde eu quero chegar? É o coração que vai bombear, como se fosse o sistema coração-pulmão, que faz com que todo o resto seja capaz de funcionar e se desenvolver. A gente usa em economia o termo core area quando a gente fala de um espaço que o seu funcionamento é vital para que o restante da sua região ou do seu país também funcione. E, no geral, a gente analisa isso por um aspecto muito simples. Dinheiro, pessoas, empresas. Tudo bem? Pessoas nas várias funções, mercado, mão de obra, etc. Dinheiro por uma razão óbvia, tudo certo? Porque por uma região fazer outra funcionar subentende financiamento. E a ideia das empresas para ser aquela que investe, aquela que gera emprego, aquela que expande, aquela que tenta vender para outros lugares. Então, geralmente, e aí eu não estou falando necessariamente da nossa core area, estou falando de qualquer core area, a gente vai sempre por esse lado do pessoas, dinheiro, empresas e todas as consequências que vêm a partir disso. Tudo bem? Quando a gente olha para o nosso caso, nós vamos ter uma core area muito mais concentrada que várias core areas do mundo. Muito mais concentradas que outras core areas do mundo. Bem mais. Porque a gente vai romper a ideia do urbano, da renda das pessoas, e a gente vai entrar em outras áreas. Tá? E eu posso fazer algumas comparações para vocês entenderem. Então, eu quis trazer logo um primeiro tópico que já vai mostrar para você toda a diferença quando a gente pensa nessas core áreas clássicas, que é justamente o agronegócio. Quando a gente fala de uma core area no mundo, se eu pedisse para você assim, pensa numa core area, você vai me falar um Nova York, você vai me falar Califórnia, você vai me falar um Tóquio, você vai me falar um Frankfurt, você vai me falar um Paris, você vai me falar um Hong Kong, um Pequim, você vai puxar essas grandes cidades. O que todas têm em comum? Nenhuma delas se destaca pela agricultura. Ah, Hansi, mas aí não é só uma cidade, é uma região. Tudo bem, vamos pensar em Nordeste dos Estados Unidos? Vamos pensar, por exemplo, na Grã-Bretanha como um todo? Vamos pensar, por exemplo, na costa oeste da Califórnia? Nenhuma delas é destaque por ser uma grande área de produção agrícola. Tudo bem? Só que no caso brasileiro, o nosso centro-sul, obviamente por incluir o centro-oeste, vamos chamar a atenção, ele também manda no agronegócio. Então, que ele tem as outras coisas, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais, você já imagina, a gente já falou aqui. Mas começar pelo agronegócio é muito importante. Por quê? Vamos lembrar de algumas coisas. Primeira coisa que a gente destaca, o agronegócio, ele começa se destacar muito a partir de São Paulo. E a gente tem aí a chamada capital do agronegócio em Ribeirão Preto. Por que Ribeirão Preto é a capital do agronegócio? Primeiro, porque foi onde a indústria paulista botou como grande ponto de encontro de tecnologia, de empresas, de financiamento, para que o oeste paulista, que é a região mais agrícola de São Paulo, pudesse se desenvolver. Então, o que acontece? A tecnologia chega a Ribeirão Preto por uma razão óbvia. Por mais que nós tenhamos fazendas em vários outros lugares, em Ribeirão Preto nós temos pessoas com dinheiro para pagar essa tecnologia e mais do que dinheiro.
É ali que nós percebemos grandes financiamentos para comprar tecnologias. Tudo bem? Só lembrando que o Centro-Sul, ele vai, ao englobar o Centro-Oeste, englobar Brasília. Então, por exemplo, quando a gente fala de bancos, a gente não pode esquecer da existência no Brasil de créditos rurais. Os empréstimos de menor juros do Brasil e com altíssima taxa de inadimplência. Ou seja, você está num lugar em que as pessoas vão ter acesso a financiamento para comprar produtos que custam milhões e milhões e milhões. Tudo bem? E que não adiantaria, por exemplo, você levar para outras regiões. Ah, mas nas outras regiões tem sim gente com dinheiro. Óbvio que tem gente com dinheiro, mas a concentração de pessoas com dinheiro, mais instituições capazes de financiar a tecnologia agrícola não é tão comum assim. E lembrando que não é só a máquina, tem todo um investimento contínuo, por exemplo, em agrotóxico. Tem um investimento contínuo em sementes modificadas, que eu só posso usar aquela para plantar no lugar A. Então a gente tem, a partir do interior de São Paulo, principalmente pelo grande potencial financeiro e pela grande concentração de empresários do ramo, a grande capital da tecnologia, em Ribeirão Preto, tudo bem? E a gente não pode esquecer que o maior agronegócio brasileiro é o que envolve a soja, tudo bem? Que envolve, obviamente, o cerrado. E aí a gente vai ter aí, obviamente, no centro-oeste, o principal desenvolvimento da soja, mas a gente tem que lembrar que não necessariamente veio dali. A soja, ela tem um caminho muito particular para a gente lembrar, e ela é a reunião dessas três regiões. Hansen, você pode me explicar como é que a soja ela é a reunião das três regiões? Lógico que eu posso. Vamos só lembrar de uma coisa? A soja, como grão, como cereal, ela depende de lugares frios e ela se origina no Brasil, no sul. O sul do Brasil é o ponto focal para a gente ver a soja crescer. Tudo bem? Por causa do clima. Essa soja, ela vai ser adaptada graças às transformações que nós vamos ter na Revolução Verde. E pelo que eu acabei de te falar, qual é a região brasileira que concentra as tecnologias? É justamente o Sudeste. Então a Revolução Verde, a pesquisa agrícola, tudo isso vem do Sudeste. E a gente vai perceber que toda essa inovação vai adaptar a soja ao clima do Cerrado, por quê? Porque vamos só lembrar esse caminho de expansão aqui. O sul do Brasil é uma região sensacional, tá? Clima bom, chove o ano todo, tem um friozinho que o resto do país não tem. Maravilhoso, uma galera irada, enfim. Só que o sul do Brasil tem um problema. Qual é o problema do sul do Brasil? Ele é muito sul. Aí você, como assim? Ele é muito sul. Ele é muito sul. Como assim? Ele está abaixo da faixa tropical, tudo bem? Tanto é que já tem clima subtropical. E o meu problema aqui não é nem a posição, muito menos o clima. Acabei de falar que o clima é bom. O meu problema aqui é cartográfico. Como ele é a região, como a região sul, né? Obviamente é a região mais distante do Equador que nós temos, a gente muitas vezes esquece que quanto maior a distância para o Equador, maior a distorção. Então, ao olhar a região sul, muitas vezes a gente esquece que a gente não está olhando para uma verdadeira região sul, a gente está olhando para uma distorcida e esticada região sul. Não sei se você sabe, mas eu posso somar os três estados da região sul. Eu posso somar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu somo os três e eu não chego a Minas Gerais. E olha que o Sudeste é outra região pequena quando eu olho para o Brasil. Se somar os três do Sul, não dá Minas Gerais. Então o Sul tem um problema. Ah, o clima é legal, as pessoas, a terra, tudo funciona. Beleza, tudo funciona, maneiro. Mas se eu quero ter uma grande produção agrícola, eu preciso de latifúndios, eu preciso de enormes terras. E aí, vou fazer um desenhozinho aqui para você entender, tá? Nós vamos sair do sul do Brasil, e aí tem um desenho brasileiro que as pessoas muitas vezes não conhecem. Ó. Imagina o seguinte, imagina que isso aqui é o estado do Paraná. Tudo bem? O que as pessoas não sabem é que existe um desenho mais ou menos assim, em que aqui é São Paulo e aqui é o Mato Grosso do Sul, que vai mais ao sul que São Paulo, não sei se você sabe. No imaginário das pessoas, a região centro-oeste está tipo para cima.
As pessoas imaginam sul, sudeste, centro-oeste. Não, o Mato Grosso do Sul, ele vem por, ele vem ali, ó, pelo lado de São Paulo, por trás do estado do Paraná, e ele chega mais ao sul que São Paulo. E aí olha o que a soja fez. Ela está saindo do sul pela falta de espaço e ela tem a opção. Ela poderia ir para São Paulo ou ela poderia ir para o centro-oeste. É porque quando eu falo que a soja sai do sul e vai para o centro-oeste, as pessoas imaginam como se fosse um salto, um pulo. Meu Deus, ela saiu lá do sul e foi até o centro-oeste? Não, ela chegou numa bifurcação em que ela falou, beleza, terras. Centro-oeste tem terra pra caramba, vazio, barato, pelo amor de Deus, é mole pra gente. Mole. E São Paulo é São Paulo. Seria bom estar em São Paulo? Óbvio que seria bom estar em São Paulo. Mas transporte, o Porto de Santos, as linhas de trem. Pô, já tem muita coisa que facilita São Paulo. Mas vamos lá. Eu não vou ter tantas terras em São Paulo por algumas razões. Uma, já tem muita atividade agrícola em São Paulo. São Paulo é um grande produtor de cana, por exemplo. Já vai ficar mais difícil. E é caro, né? É caro. Eu vendo a minha terra no sul, não necessariamente vou comprar uma terra maneira em São Paulo. Agora, quando eu vendo a minha terra no sul e vou para o centro-oeste, cara, eu consigo comprar terra gigante, o que me permite fazer o latifúndio. Então a decisão aqui me pareceu óbvia. Vamos ter gargalo de transporte? Vamos, vai ser difícil? Vai, mas é onde eu vou conseguir me desenvolver. Então a soja sai do sul, pega as tecnologias do sudeste, e aí sim ela caminha para o cerrado no centro-oeste. Tudo bem? E aí você começa a entender por que a gente, por mais que o centro-oeste tenha essa cara agrícola, você sabe que é uma agricultura super moderna, que o Centro-Oeste tem a segunda maior população urbana em porcentagem, 88, quase 89% da população do Centro-Oeste é urbana. É sério, Hansi? É, porque a agricultura é mecanizada. Mais de quase 89% da população do Centro-Oeste é, é urbana, não mora no campo. É porque a gente tem aquela ideia do Centro-Oeste campo. Não, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, não, cidades. Cidades e desenvolvimento das cidades, crescimento, comércio, serviço, etc. 88%, quase 89%. Então isso é muito alto, só perde para o Sudeste tem 93%. O Sul tem 83%. Só para você fazer uma comparação. Então, o Centro-Oeste é uma região que as pessoas têm aquele imaginário do agronegócio, que sim, é a base da balança agrícola brasileira, produto importantíssimo. O Centro-Oeste é sim, é no Cerrado que a soja se desenvolve, também é no Cerrado que a soja desmata. Beleza, mas as pessoas não conseguem entender porque que ela foi colocada na mesma região. O próprio Milton Santos discorda, o próprio Milton Santos coloca o Centro-Oeste separado. Tudo bem, mas a visão do Geiger, ela super se justifica. Cresce, traz dinheiro, população urbana pra caramba. Não perceba que o Centro-Sul junta as três maiores populações urbanas. População urbana pra caramba, tecnológico, traz dinheiro pro país, super integrado, o país precisa do dinheiro que vem dali. Centro-Sul, e funciona, e faz sentido. Então, esse caminho aqui, ele está muito ligado a esse poder que o Centro-Sul tem. Tudo bem? Ah, assim, mas e isso aqui? Isso aqui tem muito a ver com a segunda linha, que é de tecnologia. Por quê? Porque no Brasil, vocês lembram que os tecnopolos são as universidades. Nós não temos tecnopolos como o Vale do Silício, que não são as universidades, mas sim grandes centros montados para a produção de tecnologia. Nós colocamos esse cargo dentro das universidades. E as maiores universidades do país, a gente vai falar de Unicamp, a gente vai falar de USP, a gente vai falar de UFRJ. Ah, tem outras que entram? Sim, outras entram. A UF aparece, a UFRGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, a UFMG aparece sempre, a PUC do Rio apareceu algumas vezes, a UERJ apareceu algumas vezes, a Unesp em São Paulo apareceu algumas vezes. Então, a UFJF já apareceu com destaque em alguns cursos, Federal de Juiz de Fora. Então, a Federal do Paraná, enfim, eu ficaria aqui falando. E não é que não exista destaque fora, tudo bem? A UES, tá? Estadual do Ceará é muito boa. A UFBA, Federal da Bahia, apesar dos cortes de verba e das dificuldades, é uma faculdade considerada muito boa. É óbvio que existe essas referências, mas o Centro-Sul ele domina as principais universidades. A UNB, gente, então assim, ele domina as principais universidades. Essas principais universidades, elas acabam qualificando a mão de obra. Então, o que acontece? Quando a gente fala das indústrias mais modernas,
quando a gente fala da mão de obra mais qualificada, quando a gente fala de trazer empresas capazes de investir, a gente está falando desse conjunto que é feito de mão de obra mais universidade. E isso aparece em tudo, isso aparece no desenvolvimento da Revolução Verde, isso aparece no desenvolvimento das tecnologias de energia, das tecnologias do genoma, na pesquisa do pré-sal. Isso tudo aparece, toda essa mão da Embraer, da nossa engenharia de aviação, do IME, do ITA. Onde é que fica o IME e o ITA? No Rio e São Paulo. Então, assim, você percebe os dois maiores centros de engenharia do Brasil, um no Rio e em São Paulo. Então, o domínio do Centro-Sul, o domínio da região Sudeste como um todo, é muito evidente. E isso, obviamente, atrai para a região, inclusive, os melhores alunos do país que querem estudar. Para e pensa, né? Quando a gente olha para as instituições militares, existe uma grande disputa entre São Paulo e o Ceará. Muitas pessoas no Ceará estudam para fazer IMITA. Muitas pessoas estudam no Ceará para fazer IMITA. E aí o que acontece? Essa pessoa que quer ter um grande carro, o que ela faz? Ela vem para cá estudar. Ou seja, a gente está atraindo a mão de obra mais qualificada ou a potencialmente mais qualificada, que são os melhores alunos que querem mais estudar. Olha as pessoas querendo fazer medicina na USP. Olha as pessoas querendo fazer medicina no Fundão. Então, esse raciocínio, a concentração disso aqui, atrai também uma migração do melhor nível possível, que seria um processo interno, né? Interno, de uma fuga de cérebros. Tudo bem? É uma fuga de cérebros interna, porque apesar da pessoa ainda não ter se qualificado, ela já se destacou nas fases preparatórias. É um aluno que passa numa USP, é um aluno que passa num ITA. Então, ele já é um destaque no campo dele. Então, isso aqui fortalece ainda mais essa tecnologia e a gente gera esse ciclo. Tudo bem? População. Ter gente. Tem muita gente. Apesar do Centro-Oeste ser a região que menos tem gente no Brasil, o Sudeste resolve isso, né, gente? O Sudeste tem mais de 84 milhões de pessoas. Então, assim, o Centro-Sul, ele supera as 100 milhões de pessoas. Então, a gente está falando da região do país que por ter muita gente e ter a maior renda do país, ele fatalmente vai ter o maior mercado, tudo bem? Então, óbvio que isso atrai empresa, atrai todo mundo. Ele tem uma coisa que você não pode esquecer: votos. Votos. As pessoas geralmente esquecem disso, mas vamos lembrar que no Brasil você vai eleger um presidente com 50 milhões de votos, com 55 milhões de votos, você elege um presidente. Com 60 milhões você elege tranquilamente um presidente. Eu estou falando de uma região que só o Sudeste tem 83. Ah, mas nem todo mundo vota. Mas olha essa porcentagem. Só para você ter uma ideia, em 2014, quando a gente estava olhando, analisando, né, a eleição Dilma e Aécio, a gente percebeu que por São Paulo, não totalmente como as pessoas falam, mas por São Paulo, apresentar grande apoio ao Aécio Neves, o Nordeste anulou São Paulo. Mas olha que loucura. Estou falando de um estado contra os 9 do Nordeste. Ah, Hans, porque no Nordeste todo mundo votou na Dilma. Não, não é isso que eu estou falando, mas a maioria sim. Então a maioria de São Paulo só foi equilibrada pela maioria do Nordeste. E muitas pessoas falam que o Aécio perde principalmente pela derrota dele em Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso depois de São Paulo, né? Quando a gente olha para o Sudeste. Então perceba que assim, o poder eleitoral é muito grande. E Hans, por que você está falando isso? Porque isso faz com que os candidatos olhem com muito carinho para o Centro-Sul, olhem com muito carinho para essas regiões que tendem a ser favorecidas por políticas públicas. E aí, ao ser favorecidos por políticas públicas, o que acontece? Você atrai mais gente. Atraindo mais gente, atraindo mais mercado, conseguindo mais votos, você se torna mais importante. E o que acontece? Você é obrigado a fazer o quê? Reforçar políticas públicas, atrair mais gente, senão as pessoas não votam em você. E ver se um presidente vai conseguir se eleger falando só de projetos amazônicos. Impossível, não consegue. Ele tem que falar de quê? De problemas urbanos típicos do Centro-Sul. Ele tem que falar do quê? Daquilo que a galera do Centro-Sul, que a camada que ele quer atingir no Centro-Sul fala. E isso acaba fazendo a gente sempre reinvestir nos mesmos lugares. Tudo bem? A indústria é brincadeira, gente.
A indústria é brincadeira. No começo, o eixo Rio-São Paulo e depois Minas tinham 100% da indústria. Tá? Então vamos só lembrar esse caminho aqui. A indústria, a gente começa com uma concentração de 100% nesse eixo. Tá? Nesse eixo que inicialmente a gente chamava de eixo Rio-São Paulo. Depois Minas entra. Depois, a gente passa por uma desconcentração. Então, vai ter uma desconcentração, tá bom? A gente vai começar a ver a indústria indo para outros lugares, buscando novas regiões. Ah, maneiro. E aí, depois da desconcentração, 70% da indústria continua no Sudeste. Isso porque parte da indústria foi para o Sul, parte foi para o Centro-Oeste. Ou seja, o Centro-Sul ele vai ter mais de 80% da indústria do país. Só São Paulo tem 50%. Então, assim, é muito distante. É muito distante. É muito discrepante os números. Tudo bem? E quando a gente fala dos centros urbanos, e aí não vamos esquecer isso, nós estamos falando das nossas cidades de nível global, Rio e São Paulo. Nós estamos falando da concentração do setor terciário. Não esqueça, com o desenvolvimento das tecnologias, o setor primário cada vez mais mecanizado e o setor secundário cada vez mais automatizado tendem a oferecer menos emprego. E aí as pessoas correm para o setor terciário, que está onde? Nos grandes centros urbanos. Onde é que estão os maiores centros urbanos? No Centro-Sul. E aí a gente acaba reforçando tudo que a gente já falou. Você traz mais gente, você traz mais mercado, você traz mais mão de obra, você acaba tendo mais votos, você acaba realimentando esse ciclo que vai fortalecendo essa região. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o lado da cultura. Hansi, como assim cultura? Só para você ter ideia, gente, não sei se vocês sabem disso, mas a Globo agora vive uma situação muito complicada, mas a Globo já teve, assim, pesquisas que ela dava a quarta, quinta maior TV do mundo. Ela foi realmente muito poderosa. E ela tinha uma escola dentro do corpo das novelas, uma escola de sotaque nordestino. Então, só para você ter uma ideia, o sotaque nordestino de novelas ou seriados da Globo, enfim, era o sotaque escolhido pela Globo, uma empresa carioca, né, com sede no Rio e em São Paulo. Então, o sotaque do brasileiro é o sotaque da Globo. As pessoas acham. É impressionante como as pessoas são naturais com o sotaque daqui. E a gente acha estranho quando vem um sotaque diferente, porque o nosso é o certo, o nosso é o comum. Isso obviamente dá muita força. Por quê? Porque isso mostra o quanto influencia. Então, quando você escolhe qual é o sotaque nordestino, que é o sotaque nordestino que a Globo quer. Quando você. E aí, hoje em dia, as pessoas criticam muito, mas quando a Globo escolhe quais reportagens ela passa, quais ela não passa, em quais reportagens ela vai dar foco, em quais ela não vai. Sabe? Qual é o dossiê que ela vai querer mostrar na TV, qual é o dossiê que ela não vai querer mostrar na TV. Isso dá muito poder. Fora que, quando você faz as novelas, no sucesso que as novelas têm no Brasil, você tem ali grandes papéis de representar como as mulheres são em sociedade, como a população negra é em sociedade, como, enfim, todas as questões sociais do Brasil, elas podem ser representadas e podem ser debatidas através de quem tiver o poder cultural. E isso acaba sendo concentrado no Centro-Sul, principalmente porque, se eu falar de Globo, Rio, né? Rio São Paulo. Se eu falar de Bandeirantes, São Paulo, e aí São Paulo, Rio. Se eu falar de Record, Rio de Janeiro. Então, quando você começa a olhar para os canais que têm mais audiência, e obviamente tudo que ramifica disso, porque a Corporação Globo tem vários canais, quando você começa a olhar isso tudo, você fala, realmente tem uma influência cultural muito forte. Então, isso aqui sacramenta tudo isso que a gente falou. Tudo bem? E uma coisa só para a gente não deixar passar foi aquilo. Esse perfil de relevo cai? Muito difícil, gente. Muito difícil. Você vai deixar de falar, Hansen? Não. Não, porque é o famoso vai que. Mas eu achei legal isso aqui, só para você entender mais ou menos como seria se a gente estivesse olhando isso aqui, ó. Meio que essa linha aqui. Se a gente estivesse olhando essa linha aqui, é isso aqui que você ia ver, tá? Ah, isso aqui que eu estou vendo. Vamos ver juntos, tá bom? Aqui nós temos as planícies costeiras. Nós, como cariocas, vivemos numa planície costeira. E aí você deve lembrar que depois da última classificação de relevo no Brasil, eu só chamo de planície as áreas planas que acompanham
acompanham grandes corpos hídricos. Então, a planície do Rio Amazonas, a planície costeira, porque ela acompanha o mar. Tudo bem? Só as áreas planas e baixas que acompanham as águas é que são as planícies. As outras áreas baixas, aplainadas, são as depressões. Tudo bem? São as depressões. Então, vamos lá. A gente sai dessa planície costeira, a gente entra nessas serras, nesses planaltos do Atlântico Leste, tudo bem? Nesses planaltos do Atlântico Sudeste, são áreas cristalinas, a gente destaca aqui para gente as serras. Você deve conhecer a Serra do Mar, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro, e a Serra da Mantiqueira, em São Paulo, além de pequenas formações de serras, mas do Mar e Mantiqueira são os que a gente mais destaca. Aqui a gente vai ter uma região chamada de depressão periférica, e aí eu quero chamar a atenção para a palavra depressão, não planície, percebeu a diferença? Aqui nós vamos ter planaltos, que representam esse riozinho aqui que eu quero falar para você, que é o Rio Paraná. E aí, olha só, essa área baixa aqui, sabe o que é isso aqui? O Pantanal, que é uma planície. Por quê? Porque é uma área alagada. Olha aqui, por que o Pantanal está sempre alagado? Porque ele é abaixo do relevo do lago. Então tudo que chove aqui cai para cá. Tudo que chove aqui no relevo que vem dos Andes cai para cá. Por isso o Pantanal é a maior bacia inundada do planeta, né? Maior planície inundada do planeta, que ele recebe água dos dois lados. Tanto desse lado aqui perto do Rio Paraná, quanto do outro lado perto do Rio Paraguai. O Rio Paraguai acaba sendo o principal de abastecimento dessa área do Pantanal. E a gente tem esse desenho aqui que é muito raro cair, mas eu não quero que vocês não tenham visto ele em nenhum momento. Tudo bem? Esse foi mais um beijo. Esse foi mais um módulo. Um beijo para todos. Qualquer coisa me procurem. Tchau, tchau.